aquilo que geralmente é dito oralmente. Ou seja, é uma conferência em que vou falar sobre tudo e do meu trabalho ao longo de vários anos, desde o início dos anos 90 que trabalho na área das artes plásticas em Portugal. Vou fazer ao longo desta parede, criar uma espécie de diagrama cronológico, portanto transformar em um esquema relativamente básico, mas fazer essa espécie de tentativa de transformar aquilo que é um discurso oral, um discurso escrito, um discurso gráfico. Ao longo desta parede vou fazer esse acompanhamento que vocês irão ver também ao longo do tempo que durar a performance, que não sei exatamente quanto é que é, portanto vou começar e depois logo separar quando é que vai acabar. Vocês poderão acompanhar as obras nesta escola que vai estar a passar ao longo deste tempo. Vou escrever também as respectivas obras e o contexto em que elas estão aparecendo, e eu irei escrevendo e fazendo essa relação gráfica nesta parede. Aquilo que vocês veem aqui nestes monitores são uma série de trabalhos em vídeo de vários períodos. Depois poderei eventualmente explicar melhor cada um deles. Mas acho que vou começar então pelo início, e esse início situa-se entre os finais dos anos 80 e o início dos anos 90. Nos finais dos anos 80 eu tinha entrado para as Belas Artes de Lisboa. E nessa altura a Escola de Belas Artes de Lisboa, tal como muitas outras escolas de arte e sobretudo a Escola de Belas Artes também do Porto, eram ainda na altura dirigidas por professores bastante conservadores, de gerações anteriores, pessoas que não tinham uma relação muito direta com o meio artístico. Portanto, as escolas não eram propriamente sítios muito proporcionavam grandes oportunidades ou muito interessantes para que houvesse, do ponto de vista da relação, sobretudo com o corpo docente, isso fosse muito produtivo do ponto de vista prático. Aquilo que aconteceu foi que nas Belas Artes de Lisboa acabou por existir um núcleo grande de artistas que eram bastante ativos, e portanto durante esse período, embora a escola em si não fosse muito interessante, o lado, do ponto de vista da cabardagem, da relação que se criou com uma série de colegas, acabou por ser bastante produtivo, porque isso deu origem à criação de revistas, na altura, uma revista que se chamou Art Strike, que foi desenvolvida por mim e por mais um grupo de 4 pessoas. Na altura, a faculdade não era faculdade, era a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, chamava-se ESBAL. Da Art Strike e deste grupo, que era constituído por 4 pessoas, surgiu também uma das primeiras galerias dessa altura independentes em Lisboa, que era a Galeria Zero. Na Galeria Zero foi onde eu e mais alguns jovens artistas dessa geração fizemos os primeiros individuais. Era uma galeria montada num apartamento de um amigo meu, em Algés, um colega nosso, por acaso estava esse colega fazia parte do nosso grupo, não tivesse ligado mais à parte do design, e foi aí que nós criámos a Galeria Zero. Zero tinha a ver com uma referência ao Ernesto Souza. Tinha feito nos anos 70 uma exposição muito importante, foi a Alternativa Zero. E essa Alternativa Zero acaba por ser mais importante para nós do que aquilo que era anterior à nossa própria geração, nos anos 80, e já vou-vos explicar porquê. Nos anos 80 em Portugal, os anos 80 em Portugal caracterizaram sobretudo
por haver muito dinheiro que estava a entrar da comunidade europeia na altura. Na altura tínhamos um primeiro-ministro que atualmente é Presidente da República, chamado Cavaco Silva, e foi durante o mandato de Cavaco Silva começaram a entrar os fundos europeus em grande força para Portugal. A Bolsa estava em expansão e, portanto, havia imenso dinheiro fluir no mundo da arte e, portanto, as galerias estavam em alta e toda a geração dos anos 80 sofreu bastante desse baque no sentido em que muito rapidamente entrou no mercado, entrou nas coleções e também rapidamente acabou por ter uma legitimação cultural bastante rápida, ou excessivamente rápida, provavelmente, devido a esses fatores, a esse conjunto de fatores. Durante os anos 90, algo que era muito característico da arte portuguesa é que ela seguiu uma via que era muito mais europeia, de certo modo, do que americana, e estava muito relacionada com um grupo que tinha um ponto forte em Itália, que era a Transvanguardia, que era muito defendido por um teórico italiano chamado Accio Bonito Oliva. Defendia muito o regresso à história, às referências da história e um regresso também forte à pintura. E, portanto, se vocês virem uma exposição que existiu em 1992, ainda na Fundação de Serralves, porque ainda não existia museu, essa exposição chamava-se 10 Contemporâneos. E supostamente reunia os 10 artistas que o comissário dessa exposição, que era Alexandre Melo, considerava os 10 artistas mais importantes e emblemáticos da década de 80. Esses 10 artistas, todos eles, à exceção de um, que é de Portugal, todos eles trabalhavam em pintura e escultura de uma maneira muito mais tradicional e pesquisando muito aquilo que é a própria matéria e aquilo que é o trabalho muito de ateliê e não outro tipo de relações muito mais sociais e políticas que caracterizavam a arte, nomeadamente dos anos 70, do ponto de vista internacional, mas também muita da arte dos anos 80 que se fazia mais sobretudo até nos Estados Unidos. Portanto, tem essa relação que acho que nós estabelecemos o Ernesto Sousa acaba por ser muito mais pertinente do ponto de vista daquilo que serão os princípios programáticos e de ação que a minha geração quis seguir. Esta exposição destes contemporâneos foi em 1992, tem depois aqui um seguimento interessante porque no ano de 1993 aconteceu outra exposição também em Serralves e que se chamou Imagens para os anos 90. Na exposição Imagens para os anos 90 foi a primeira vez que um grupo de grandes artistas que estavam a surgir nessa altura foram apresentados em conjunto. Esses artistas, do ponto de vista da montagem da exposição, havia uma relação muito interessante do ponto de vista do espaço. Como já vos tinha dito antes, nessa altura não havia Museu de Serralves, portanto esta exposição também aconteceu, foi na Casa de Serralves. E nessa exposição havia uma clara separação do ponto de vista da montagem entre aquilo que acontecia no resto de chão da casa, das obras que estavam nessa parte da casa, e daquilo que estava, os artistas que estavam no primeiro andar. Nesse primeiro andar estava Fernando Brito, que era uma pessoa que ainda vinha dos anos 80, Carlos Vidal, João Paulo Feliciano, que tinha feito um bocado a transição da geração de 80 e 90, e depois pessoas que eram da minha geração, como o João Tabarra, o João Louro, Miguel Palma, e essencialmente era esse grupo forte que apresentava um tipo de trabalho completamente diferente. Essa exposição foi bastante polémica na altura porque criou e foi apresentada e legitimada por ser um local também que foi um tipo de trabalho completamente diferente do que até isso fazia no nosso contexto. Ou pelo menos naquilo que a geração precedente e que correspondia a estes 10 contemporâneos do ano anterior, aquilo que eles faziam. Os trabalhos que nós apresentávamos tinham suportes, mídias diferentes. Eram trabalhos mais em fotografia, vídeo e instalação, enquanto, como vos disse aqui, tínhamos sobretudo pintura e escultura.
não era só nos meios que estava a diferença, também era nos conteúdos e no olhar, que era completamente diferente para a realidade. Enquanto aqui tínhamos artistas a trabalhar no seu estúdio e a tirar novas possibilidades dos próprios meios que têm a ver com as matérias que constituem aquilo que são a plasticidade dessas disciplinas, como a escultura e a pintura, nesta exposição, na minha geração, aquilo que nos interessava era olhar para a realidade com um olhar crítico e perceber o que é que estava a acontecer à nossa volta. E, portanto, os trabalhos que nós apresentávamos lá eram completamente diferentes daqueles que, anos antes, na década anterior, eram geralmente mostrados. Isso deu asa a uma série de conflitos e de cartas abertas, etc., troca de galhardetes entre gerações. Vou-vos mostrar, depois que interessa esta, mas vou-vos mostrar imagens, neste caso dos trabalhos que eu próprio apresentei nas imagens para os anos 90. Isto vai andar muito sempre para a frente e para trás, por razões óbvias. Primeiro, porque são imensas imagens e depois para vos ir explicando gradualmente o que é que se está a passar. Nas imagens para os anos 90 apresentei dois trabalhos. Um que se chamava A Escolha do Crítico, e que era constituída por 6 fotografias distantes dos 6 críticos que na altura mais escreviam em Portugal nos mídias. E para que não haja equívocos, deixem-me aqui ver os nomes. Portanto, eram assistentes de Alexandre Melo, António Cerveira Pinto, Carlos Vidal, Isabel Carlos, João Pinheirão e José Luís Porfírio. Eu fui à casa desses críticos e fotografei aquilo que supostamente eram os livros de referência ou aquelas estantes que eles indicaram como as estantes de referência que tinham os livros mais importantes para eles trabalharem. Para eles escreverem e fazerem supostamente crítica, história da arte. Esta peça tinha muito a ver com aquilo que me interessou muito no início, que eram as questões do sistema artístico e do modo como ele funcionava em Portugal. Porque, obviamente, esta peça, chamando-se A Escolha do Crítico, e tendo este tipo de concepção, tinha tudo a ver com a questão da legitimação e do modo como é que essa mediação entre o público e os artistas acontece através da crítica de arte. A crítica de arte continua, já era na altura muito insípida em Portugal e hoje continua a ser muito insípida. Basta recordar que Portugal não tem uma única revista sobre arte contemporânea, em papel. Tem uma publicação hoje online, algumas coisas que de vez em quando se vão produzindo, mas geralmente de forma não regular, mas do ponto de vista de uma publicação que seja mensal, por exemplo, não existe nenhuma em Portugal. Ou seja, não existem muitos espaços e os espaços que existem geralmente estão relacionados com os jornais e, portanto, isso dá uma espécie de poder suplementar a críticos ou pessoas que se intitulam, auto-intitulam críticos de arte que escrevem nos jornais. Na minha opinião, são meros jornalistas culturais que se limitam a dar informações sobre exposições de arte contemporânea, porque crítica de arte pressupõe muitas outras coisas, nomeadamente uma reflexão muito mais profunda daquilo que realmente se está a passar no contexto português e internacional e não simplesmente escrever meia dúzia de palavras numas colunas de jornal. Esta peça tinha tudo a ver com isso. A peça era constituída, como vos disse, por essas fotografias de 6 estantes de críticos. Por baixo estavam 6 cadeiras criadas pelo Marcelo Breuer, que se chamam cadeiras Vasily, porque foram criadas pelo Breuer para o Kandinsky pintar. E, portanto, também havia essa questão irónica relacionada com a escolha das cadeiras. E ao lado de uma mesa onde estavam 6 livros, que eram um livro que cada crítico nomeou, escolheu, das suas referências, para que as pessoas pudessem ter acesso e pudessem ler. E aí também, obviamente, vos enviei a ironia da peça, porque o que vocês continuam a ver, embora vejam as referências nas fotografias, o que vocês veem são lombadas, e, portanto, são superfícies bidimensionais, continuam a não ter acesso aos conteúdos. E, portanto, esse conteúdo continua a ser vedado e tem a ver com essa ideia, dessa mediação que acontece entre esse conjunto de 3 entidades, artistas, público e críticos, ou jornalistas.
é importante porque, do ponto de vista daquilo que será o meu trabalho, caracteriza muito é uma espécie de ponto de arranque, tal como a outra que também apresentei em Serralves, e que tem tudo a ver com aquilo que vos falei antes, num conteúdo mais crítico e mais político. A peça chamava-se Aninhada, aqui fotografada já na Culturgest, porque a exposição, e mais para os anos 90, depois veio, ou foi na altura, depois de mostrar em Lisboa, na Culturgest, tinha aberto há muito pouco tempo, ainda. Isto foi uma das primeiras exposições que a Culturgest na altura apresentou. E esta peça chamava-se Aninhada e tinha tudo a ver com um comentário político bastante óbvio para mim. Tinha a ver com a questão do poder político que estava muito presente na sociedade portuguesa através do partido que estava no poder, que era o PSD, e é uma espécie de secretária berço, onde supostamente nascem e renascem todos esses burocratas e esses laços tentaculares dos partidos políticos que se espalham pela sociedade. Daí o título Aninhada. A peça era constituída também por este outro móvel. No fundo era uma espécie de pequena estrutura de um escritório de um burocrata, onde tinha um fato completo, com a sua mala, etc. Os arquivadores que têm a ver com essa ideia de arquivo de contabilidade, uma série de jornais e tudo mais ligados à economia, e depois dois aspectos importantes, dois pormenores que constituem a peça, que eram estes dois livros, que eram a versão portuguesa da Riqueza das Nações do Adam Smith, que é uma espécie da Bíblia que dá origem ao neoliberalismo económico contemporâneo, e em cima da mesa, ou desta secretária berço, existiam dois montes de folhas de cor de laranja, sem nada escrito, mas que obviamente do ponto de vista cromático se relacionavam com aquilo que era a cor do partido do poder. E portanto esta obviamente era uma peça crítica em relação a tudo o que se passava. Esse governo nessa altura era um governo que também do ponto de vista da cultura, tal como atualmente, não existia Ministério da Cultura, nesta altura. Nesta altura tínhamos um secretário de Estado da Cultura chamado Pedro Santana Lopes, e que, como se deve calcular, conhecendo o currículo do senhor, fez muito pouco pela cultura em Portugal durante esse período. E, portanto, estas duas peças são bastante fundamentais para o desenvolvimento do trabalho que eu depois vou continuar a seguir. No ano anterior, eu voltei um pouco atrás no meu percurso para vos explicar outra peça, ou melhor, duas exposições que servem de arranque ao meu trabalho. A primeira exposição que eu faço, individual, chama-se Sabotagem, e aconteceu na dita Galeria Zero que eu vos falei há bocado. A ideia de sabotagem interessou-me sempre e interessa e continua-me a interessar ao longo do tempo destes 20 e tal anos já de trabalho. Interessa-me essa ideia de sabotagem enquanto disputador de qualquer coisa que está a empurrar a engrenagem, que é demasiado rotineiro, demasiado previsível. E, portanto, sempre me interessou essa ideia de jogar com os sentidos duplos, que muitas vezes também as palavras e os conceitos podem ter. Sempre fui uma pessoa que adorou o cinema, sempre foi uma grande paixão minha, e portanto também havia aqui, neste simples convite, por exemplo, logo também uma série de jogos que tinham a ver com ironias à volta disso. Sabotagem também é um título de um filme de Alfred Hitchcock. A imagem do convite também é uma imagem de um filme, do filme Freaks, do Todd Browning, e que tem a ver com essa ideia de sabotagem, não propriamente, se calhar como nós entendemos do ponto de vista político ou das suas reminiscências políticas, mas quase como algo que não cumpre as regras que é suposto serem cumpridas pela natureza, e portanto temos ali uma série, um círculo
que é retratado pelo Browning neste filme de terror dos anos 30, de uma série de pessoas que têm deficiências, portanto supostamente não cumprem a regra. E eu também não gosto de cumprir regras e, portanto, achei que era uma boa imagem para acompanhar este convite. Nesta exposição se chamava Sabotagem. Na altura ainda era estudante nas Belas Artes, quando ela foi produzida. As referências que tinham muito a ver com este trabalho prendiam-se na altura com as teorias simulacionistas do Jean Baudrillard, com essa ideia e também com o início de leituras já também do Debord. Interessava muito o trabalho que os simulacionistas em Nova Iorque desenvolviam, nomeadamente artistas como o Haim Steinbach ou o Peter Allen, ou mesmo no início de carreira artistas como o Jeff Koons. Todas estas, embora houvessem aqui pinturas, como vocês veem na parede, todas elas eram ironias acerca daquilo que é a história da própria pintura e à volta dos estilos da pintura. Só para vos dar um ou dois exemplos, estas pinturas, duas grandes telas, que assim aparentemente podem relembrar a pintura abstrata do Elworth Kelly, chamavam-se Composição Encontrada e eram simples reproduções de vinhetas da Walt Disney, mas sem os personagens, mas exatamente feitas da mesma maneira, com as mesmas cores, mas remetiam com essa ideia de abstracionismo geométrico da história da arte dos anos 60, 70. Ou aquela peça que está em frente, que tinha muito a ver com as pinturas do Robert Heinlein, e que ele trabalha à volta da questão dos brancos e dos vários suportes e das várias cores que o branco pode ter, sendo só uma cor única. Então também havia uma sequência de suportes diferenciados, pintados com vários materiais e que eram colocados ali depois naquela espécie de moldura feita em metal. A peça central chamava-se The Conversation e era esta estrutura muito modular, com uma mesa com duas cadeiras invertidas, uma espécie de diálogo, mas um diálogo ao mesmo tempo não muito linear. Aquelas lâmpadas que estão ali estavam sempre em intermitência e por baixo haviam duas colunas que emitiam um ruído bastante forte. E portanto todo o som da sala não era propriamente repousante, pelo contrário, era agitado. E a ideia era mostrar, era que essa mesa simbolizasse de certo modo o conflito que existe nessa discussão teórica e na minha própria maneira de pensar também o contexto artístico, que ainda estava muito no início. Portanto, eu próprio tinha muitas dúvidas ainda sobre aquilo, os meios e os sítios e os destinos que iria cruzar ao longo depois do tempo. Em 93 fiz uma segunda exposição na Galeria Quadro, que é uma galeria histórica em Lisboa, que vem dos finais dos anos 60 e início dos anos 70, dirigida pela Dulce D'Água, que é uma galerista que foi muito importante em Portugal nesse período. Por aqui passaram muitos artistas históricos portugueses, nomeadamente o Ernesto de Sousa, que também mais uma vez cruzou nesta história, porque aqui programou muitas performances e exposições, etc., neste espaço da Galeria Quadro. E no início dos anos 90 esta galeria acabou por ter novamente alguma relevância, depois de um período de maior apagamento, porque houve uma série de exposições individuais de artistas dessa nova geração que ali aconteceram. Esta exposição, que se chamava Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo em português, remetia também para essa questão de ser, mais uma vez, do sistema artístico. Portanto, tínhamos esta exposição relacionava-se com esta questão que depois deu origem a várias outras peças, como a de Serralves, que aconteceu posterior a esta.
E, para vos explicar muito rapidamente a montagem da exposição, é aqui no palco, tecnologicamente muito avançado. Tínhamos aqui um tapete enorme ao longo da galeria, que tem cerca de 20 metros de comprimento. A arquitetura, como vocês podem ver, é muito típica dessa época dos anos 70. É uma galeria aberta com jardins. Isto é uma galeria municipal da Câmara de Lisboa. E tinha painéis, entrava imensa luz. E tinha estes painéis forrados a tecido, onde se podiam colocar obras. Era uma galeria muito bonita ao mesmo tempo, porque tinha toda essa luz natural e o jardim que era deste lado, quando entrávamos, do lado direito quem entrava. Mas obviamente tinha também problemas do ponto de vista da questão do controle da luz, porque era impossível controlá-la, já que havia essas aberturas naturais. Portanto, tinha que ser a partir do próprio tipo de espaço que era. O que eu aqui pensei nesta exposição do It Yourself foi criar uma espécie de grande tapete ao longo da galeria. Aqui no centro, o que temos são revistas internacionais e catálogos portugueses e páginas de crítica de arte portuguesa, tudo misturado, que faz uma espécie de grande tapete. E, portanto, esta exposição tem muito a ver com essa circulação das imagens e com a circulação da informação relacionada com a arte contemporânea. Nesta altura, em 92, talvez vão lembrar novamente que não havia nem Museu de Serralves, nem havia Culturgest, nem havia Museu do Chiado, nem havia CCB. E as únicas revistas que chegavam a Portugal era a Flash Art e a Arte Fórum. E não havia internet, basicamente, ainda para nós. Portanto, eu fiz todo o curso de Belas Artes sem computadores e a escrever em máquinas ainda à mão. Parece uma coisa muito pré-histórica, e realmente já foi há uns anos, mas não foi assim há tantos anos quanto isso. E, portanto, nesta altura, nada disso ainda cá em Portugal era uma coisa regular. Os computadores chegaram às Belas Artes de Lisboa no ano em que eu saí, portanto foi aí que chegaram os primeiros computadores àquela escola. E o Erasmus também só começou nesse ano em que eu também saí das Belas Artes, portanto, que é obviamente importante, já que o programa Erasmus proporcionou muito essa circulação também de artistas portugueses por escolas internacionais. Mas tudo isso veio posteriormente. Nesta altura, Portugal era ainda um país, apesar de tudo, ainda bastante isolado. E, basicamente, a grande estrutura do ponto de vista de exibição de exposições em Portugal, nesta época, no início dos anos 90, continuava ainda a ser a Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. E depois reforçada com o início de Serralves por esses anos. Mas voltando aqui à exposição, tínhamos então este material, que era aquilo que nós tínhamos acesso, ou seja, nós geralmente não víamos as exposições, porque também, do ponto de vista económico, não tínhamos grandes meios para nos deslocar lá fora, e portanto nós geralmente víamos as exposições através de revistas. Era com essa mediação que nós percebíamos o que é que era a arte contemporânea internacional. E esta exposição tem então a ver com isso. E então estávamos a explicar. Então, aqui à volta, depois, à volta dessas tais revistas, desse material que circulava, que era o nosso ponto de informação, o que nós tínhamos era uma série de telas que eu fiz, com o tamanho da Flash Art, da Art Forum, da Arte in América e da Art News, que reproduziam as páginas de publicidade dessas mesmas revistas, mas sem a sua parte de informação escrita. Portanto, só a parte gráfica. Como vocês veem aqui, transformando essas pequenas telas numa espécie de telas abstratas que estavam embrulhadas em papel, em plástico, estavam fechadas em plástico, hermeticamente fechadas, e o que tinha a ver também com a série do It Yourself é que por trás elas tinham uma etiqueta onde tinham a cor de referência da Digitex com que foram pintadas, e supostamente as pessoas poderiam, ad interno, reproduzir as mesmas telas se o desejassem. E daí a ideia do Do It Yourself. Ou seja, a ideia era quebrar a aura que tem a ver com a ideia da obra de arte, da questão do único, que foi sempre uma coisa que sempre me irritou um pouco, e portanto muitas das minhas peças muitas vezes existem em múltiplos, exatamente porque não gosto dessa ideia do fetiche da obra de arte como uma peça única que tem um determinado valor pela sua raridade e pelo seu valor colecionável. Portanto, a ideia era que as pessoas pudessem reproduzir e que também não houvesse muito essa questão do copyright e da ideia da autoridade do criador sobre aquilo que cria.
Portanto, qualquer coisa que pode circular e pode ser copiado e pode ser pensado por outros. Aqui são uma série de telas só para vocês verem o aspecto. Portanto, como veem, todas estas páginas, todos estes grafismos têm a ver com essas páginas de publicidade, só que foram retiradas as letras e, portanto, ficou com as mesmas cores, o mais idênticas possíveis dentro do catálogo da Liquitex, foram reproduzidas com as mesmas medidas. Havia outra questão interessante nesta exposição, só para acabar, que tinha a ver com a questão da participação, algo que depois mais tarde foi pegado e foi trabalhado por muitas pessoas, e que aqui acontecia de uma maneira ainda muito básica, muito primária, mas que era algo que na altura já me interessava. E para além destas telas que estavam nas paredes, que eram umas telas que funcionavam como reproduziam uma espécie de diálogos improváveis entre pessoas que circulavam dentro daquele espaço, aqui existia um polímetro com uma câmara que emitia um sinal que rodava. Esta câmara tinha um motor artesanal que fazia com que a câmara andasse sempre à volta e emitia através de uma antena, para aquela antena ali, e apareciam as imagens da televisão em tempo real. Portanto, essa ideia de que estava dentro da exposição era logo imediatamente filmado e a sua imagem era captada e passava, e era mediatizada e passava para um outro suporte, também me interessava e transformava o espectador também ele próprio num participante da própria exposição. Obviamente estamos aqui a falar de maneiras muito rudimentares ainda de fazer isso, comparado com o que hoje se faz e do modo como hoje se pensam muitas outras obras, mas isto era o tempo e os meios que tínhamos nessa altura para trabalhar. Aqui mais algumas perspectivas dessa montagem, onde podem ver as revistas e as telas. E agora vou avançar. Novamente para a Galeria Quadro, com uma outra exposição, em 1994. E aqui também, mais uma vez, interessava-me a questão do sistema artístico e do modo como ele funciona. Esta exposição chamava-se O Processo. E continuava, de certo modo, essa questão da pesquisa sobre esses modos de legitimação e da discussão sobre a arte contemporânea. Neste caso, o que é que eu fiz? Sendo a Galeria Quadro, como há bocado vos expliquei, uma galeria histórica com grande acervo por aquilo tudo que se tinha passado lá durante as décadas anteriores, aquilo que eu fiz na montagem foi trazer o acervo da galeria para a galeria principal. Portanto, trazer obras de outros artistas que foram colocadas ao longo do espaço da galeria central, arranjar umas cadeiras e umas mesas, revistas, bebidas, etc. Colocar 2 monitores de televisão em cada extremo, um que está aqui e outro que está ali. Essas televisões reproduziam uma série de entrevistas que eu na altura fiz com galeristas, críticos e artistas do sistema português, portanto, pessoas que trabalhavam no meio da arte contemporânea nessa altura, sei lá, desde pessoas com as quais eu concordava, como outras que eu não concordava nada, portanto, era um sistema aberto para a discussão. Tinha desde o Alexandre Melo, o Lionel Moura, o Luís Sherpa, a Graça Fonseca, que é uma galerista que atualmente já não existe, na altura era bastante importante, e outros que também, entretanto, infelizmente já fecharam, artistas plásticos. Portanto, era uma série de entrevistas longas, algumas também que funcionaram como discussões em coletivo, que foram gravadas por mim, e, portanto, essas conversas e essas entrevistas estavam a ser reproduzidas, as pessoas podiam estar confortavelmente na galeria a ver essas discussões, a assistir, e podiam também mexer à vontade nas obras e manipulá-las, que é algo que também, por norma, geralmente não acontece nas galerias, em que geralmente há essa ideia da sacralização do objeto artístico, mais uma vez. Essa ideia de que não se pode mexer, que se tem que ter cuidado, e portanto aqui a ideia era que as pessoas mexessem nas obras, pudessem até mudá-las de sítio. Eu próprio todas as semanas mudava, alterava a disposição das obras no espaço e fotografava. Aqui vê-se uma das fotografias feitas de uma semana anterior, em que as obras estavam com uma ou outra disposição, um outro display, portanto havia também essa mutação constante do próprio espaço onde aconteciam as exposições.
E a ideia era que nada fosse imutável. Isso depois é algo que eu irei pensar ao longo do meu percurso e cada vez irei dar mais atenção e irei pensar mais sobre isso como algo que tem a ver com a ideia de exposição, como algo que não está fechado. As exposições, quando abrem, não têm necessariamente que estarem concluídas. Podem ser processos em construção e podem ser modificadas na mesma, não têm que estar decididamente terminadas. E, portanto, esta exposição tinha muito a ver com essa ideia de discussão e de espaço aberto ao confronto de ideias e não um sistema fechado e enclausurado. Em 1995, comecei uma outra fase do meu trabalho, em que uma exposição que aconteceu no CAPC em Coimbra, que se chamava Heaven Incorporated. A Heaven Incorporated pretendia ser uma espécie de marca fictícia de uma empresa que fazia montagens, que produzia objetos que tinham a ver com comentários à sociedade contemporânea. E, portanto, o que eu, aqui, mudando completamente o tipo de suportes que tinha usado antes, quis usar coisas muito mais próximas de uma realidade mais comum, coisas menos dignas dos artistas utilizarem, supostamente, que eram brinquedos de criança, e transformá-los e criar manipulações com esses mesmos brinquedos. Algo que vocês veem muito facilmente se forem pais, ou se olharem, se forem a supermercados e a lojas de brinquedos e olharem para o modo como os brinquedos estão arrumados nessas lojas, é muito fácil perceber uma série de estereótipos relacionados com a questão de género, com a questão do masculino e do feminino. E foi também isso que eu tentei muitas vezes jogar nesta montagem desta exposição. Esta exposição também, simbolicamente para mim, há uma questão importante, porque é a primeira exposição que eu comissario. Ou seja, ela começa por ser um convite do diretor de então, do CAP, Vítor Diniz, e o CAP também é uma estrutura importante nos anos 90. Para fazer uma exposição individual. Esse espaço tinha acabado de ser renovado por essa época, em 94, 93, 94. O Vítor tinha conseguido, com alguns fundos, renovar o CAP, também uma galeria histórica portuguesa, existente em Coimbra, relacionada do ponto de vista de estatuto com a Universidade de Coimbra, e onde também nos anos 60 e 70 passaram uma série de artistas mais experimentais portugueses por lá e fizeram muitas ações lá, nomeadamente alguns elementos até do Fluxo e, mais uma vez, também Ernesto Sousa. Nesta exposição, como vos disse, começou por ser um convite para uma individual e eu, a certa altura, comecei a achar que poderia ser interessante, devido às temáticas que estava a trabalhar, que havia outros artistas que estavam a trabalhar também coisas semelhantes, e podia ser interessante haver esse confronto entre o meu trabalho e o trabalho de outros criadores. E então convidei alguns artistas a mostrarem lá o trabalho juntamente com o meu, e foi dessa maneira que, de certo modo, este acaba por ser o meu primeiro projeto comissariado. Era uma exposição, desse ponto de vista, desequilibrada, por razões que têm a ver com isto que vos contei. Ela tinha essencialmente trabalho da minha autoria, mas em que entram peças de outros autores. Aqui nesta sala, por exemplo, havia estas fotografias mais pequenas e estas grandes, por exemplo, do Carlos Vidal, que estavam plenamente integradas no meio das minhas outras peças. Nesta exposição, em que eu transformei uma série de bonecos, criando uma série de relações de comentário político com esses mesmos objetos aparentemente inocentes que são dados às crianças, as peças que se tornaram mais conhecidas foram estas peças mecânicas que fiz com Kens e com Barbies. Esta que se chama Kiss Me Stupid, em que um Ken sodomiza uma Barbie. O Ken tinha SIDA, que era algo que na altura era uma questão bastante premente na sociedade desse tempo, ainda continua a ser, mas na altura
Portanto, era uma coisa bastante que estava a causar imensos problemas, por razões óbvias e do ponto de vista ainda das descobertas de remédios, etc. Estava tudo ainda muito no início, portanto estava a morrer imensa gente nessa altura. Havia imensa discussão sobre essa questão do modo como se as relações entre géneros também estavam a mudar devido a essa questão da doença. E, portanto, esta peça tinha muito a ver com isso. A peça era uma peça mecânica, como vos disse, portanto, havia aquelas caixas metálicas, por baixo estavam motores e os bonecos mexiam-se. Neste caso tinha um som. A Barbie dizia "Can you can?" e ele dizia "Yes I can". Portanto, antes do Obama. Já andava lá próximo. E, portanto, estas peças foram muito feitas com esses... tudo nesta base deste tipo de materiais. Esta chamava-se Fucking Television e era uma espécie de blowjob que era feito pela televisão a este Ken que fazia ginástica, exercício que penetrava o ecrã da televisão, uma mistura entre desenhos animados e Cronenberg, qualquer coisa do género. Isto tinha a ver também com a questão das relações entre vários países e a questão do não respeito dos direitos humanos de uma série de países, nomeadamente a questão também que muitas vezes vai à bala do fabrico de objetos em países onde não é suposto serem fabricados e depois enviados para outros, e portanto em situações em que supostamente não deveria haver trocas económicas, mas há grandes multinacionais que utilizam esses países por questões de produção barata que fabricam lá objetos, nomeadamente brinquedos, e neste caso havia algo que tinha a ver com este taco de beisebol. Este taco de beisebol era fabricado na Indonésia e nesta altura Portugal não podia ter relações comerciais com a Indonésia porque Timor ainda estava ocupado. E então isto também tinha a ver com essa questão, que tinha a ver com um trabalho que eu depois venho a desenvolver um pouco mais tarde. Na altura já andava a recolher material para esse trabalho e esta peça tinha a ver também com isso. E isto são bonecos de wrestling, como vocês reconhecerão, despassados por aquele taco de beisebol. Estávamos na altura da guerra do Iraque, da primeira invasão do Iraque, portanto aqui também era um comentário a essas situações. Esta peça que funcionava no chão do carro tinha muito a ver com essa questão dos brinquedos, da relação entre brinquedos femininos e masculinos e a questão também do modo como certo tipo de bonecos, como os Action Mans e os Kens, etc. De certo modo, eles próprios assumem atitudes e estereótipos sociais que convém promover, ou pelo menos há alguns que convirá a promover. Então, em 97, na sequência da exposição anterior, eu decidi fazer uma série de autorretratos. E isso tem muito a ver com a questão da fotografia, que é algo que o Mike pediu também para eu enfatizar mais essa questão da fotografia, da performance. Temos estado a falar de várias coisas, mas este trabalho tem muito a ver com isso e com esse tratamento de certo modo performativo que depois vai acontecer mais tarde. Esta série chama-se De Arte de Vivo e é feita em 1997, portanto 2 anos depois da Evan Incorporated e quando eu comecei a fazer peças com brinquedos. O que é que eu achei? Achei que era interessante a certa altura pegar nestes personagens que eu estava a usar, nos Kens, nas Barbies e nos Action Mans e transformá-los, eu próprio assumir essa identidade e jogar, criar situações em que eu próprio ironizasse, mas eu próprio tomasse essa identidade e pudesse ser uma espécie de um outro. Como, de certo modo, o Flaubert dizia a ideia dessas questões de identidade. Aliás, a série depois chama-se Arte de Vida e depois temos nomes dos vários protagonistas, que é Ken c'est moi, Barbie c'est moi e Action Man c'est moi. E essa ideia de assumir uma determinada personalidade e de criar comportamentos a partir desses mesmos personagens. E então havia esta série que tem como referência, obviamente também, os retratos não foram feitos por acaso, e
ele toma como referência e tem as duas dimensões dos retratos do Thomas Ruff, dos primeiros que ele fez com os alunos ainda no Düsseldorf. Portanto, as cores de fundo, as poses e os tamanhos, os formatos têm a ver com essa referência, que por sua vez o Thomas Ruff tem a ver com as referências de outro grande fotógrafo de passagem do século alemão, que é o August Sander, que retratava tipos da sociedade alemã. E, portanto, toda essa sequência me interessa para pensar agora nos novos tipos contemporâneos, que se calhar mais do que personagens de carne e osso, muitas vezes são simplesmente personagens de plástico que assumem determinados comportamentos pré-estabelecidos. E, portanto, esta série tinha a ver com essas referências e era apresentada nesta série de 12 retratos. Depois teve algumas, aqui está uma imagem de uma das vezes em que, aliás, esta é uma imagem da primeira vez que a peça foi mostrada. E depois acabei por fazer uma série de outras imagens independentes, que foram depois usadas em diversos contextos expositivos, como esta, por exemplo. Se chamava Action Man Injury in Heaven, ou esta. Tinha a ver na altura, porque foi exposta e foi criada na altura como exposição que tinha a ver com os conflitos na antiga Jugoslávia, que tinha a ver com a questão das violações, etc., que estavam a acontecer nesse país. Ou esta que se chama Big Superstar Canyon Studio. E tem a ver com essa ideia da mediatização e das estrelas que aparecem nas televisões a toda a hora. E mais algumas depois foram criadas à frente, nomeadamente alguns vídeos. Portanto, esse foi um campo de trabalho que depois também teve, de certo modo, uma outra extensão num outro projeto em 97, no mesmo ano, que se chamou Galeria de Portugal. E que foi uma exposição coletiva que eu comissariei na antiga Galeria Graça Fonseca, depois fechou, uma importante galeria dos anos 80 e 90 em Portugal, que acabou depois por fechar. Esta, aliás, foi a última exposição que lá se fez. Portanto, esta exposição, a exposição em si chamava-se Paisagem Económica Urbana. Era uma exposição coletiva que eu convidei vários artistas para trabalhar na galeria, nomeadamente o Fernando José Pereira, o Miguel de Alba, a Cristina Mateus, o António de Sousa. Fizeram peças na galeria. Eu dividi a galeria como se fosse uma espécie de feira, em stands. Mandei pôr carpete azul industrial como nas feiras de arte, ou nas feiras industriais, que é a mesma coisa, no chão. E depois dividi em 3 stands de um lado e 3 stands do outro. E cada artista trabalhava o seu stand com um conceito específico. Eu aqui não tenho as imagens dos outros, porque este é um PowerPoint sobre o meu trabalho, não sobre a parte em que eu também comissário exposições, e portanto não tenho aqui mais imagens dos outros stands, mas cada um trabalhou um tema específico no seu stand. O meu eu decidi fazer uma espécie de sumário de várias coisas que tinham a ver com peças relacionadas exatamente com o meio português, e daí o nome de Galeria Portugal. Quase como se fosse uma galeria que estava num contexto internacional, que daria a ver o que era a realidade portuguesa. E a realidade portuguesa, em 97, pelo menos como eu ali, estava completamente o chão cheio de vídeos partidos, por cima de revistas e de convites, etc. Havia aqui uma bandeira portuguesa com um metrónomo a marcar o tempo que passava. Havia aqui uma cadeira que vinha da antiga instalação que vocês viram da Conversation, que ainda subsistia a funcionar, com 2 monitores muito pequeninos onde passavam as entrevistas que foram usadas no processo. 2 fotografias da escolha do crítico. Portanto, isto era uma soma de várias
bocados de várias peças, de uma realidade fragmentada. Ali aquelas do do it yourself. Estas peças de vidro, eu se calhar vou falar delas mais adiante, também se tem a ver com uma peça que foi feita para uma exposição comissariada pelo Miguel Queiras, em Famalicão, e que representam, são duas serigrafias em vidro. Deste lado temos o Salazar tombado e deste lado a cadeira de Cavaco Silva tombada, que era a cadeira que ele usava no gabinete do Primeiro-Ministro. E esta peça aqui também serigrafada também fazia parte desse conjunto, dessa peça, e é uma frase de António Guterres, na altura Primeiro-Ministro, que dizia: não há uma clientela socialista na cultura. E depois havia esta peça nova, central, que era uma mesa semelhante às mesas que eu tinha feito dos outros bonecos mecânicos. A peça chamava-se Colecionador Português e a Arte da Masturbação, Natureza Morta com Pintura de Julião Sarmento e Escultura de Rui Chaves. Nos finais dos anos 90, em Portugal, havia um problema bastante grave. Tal como eu vos disse, e voltando aqui atrás, quando aconteceu esta exposição 10 contemporâneos, em 1992, isso também tem a ver com uma geração que chegou ao poder no pós-25 de Abril, no pós-revolução em Portugal. Essas gerações que chegaram ao poder do ponto de vista das instituições e dos jornais, obviamente tinham complicidades entre si e tinham a ver com toda essa geração dos finais dos anos 70 e anos 80. Tinham um determinado tipo de trabalho, entrou em conflito com aquele tipo de trabalho que nós apresentámos, e como eles dominavam as coleções em Portugal, as coleções públicas e privadas, a nível do aconselhamento ou daquilo que seria a sua verdadeira definição, enquanto lista de aquisições a fazer, o que aconteceu é que durante 10 anos toda a minha geração, toda essa geração que corre dos anos 90, nunca é adquirida para nada, nem tem convites institucionais praticamente. E portanto, ainda hoje, quando vocês leem os poucos textos que existem e que falam no início dos anos 90, há uma espécie de período, ou quando falam nessa década, há uma espécie de no man's land ali no meio, e que há uma série de criadores que supostamente parece que não existiram. E isso teve a ver com esse conflito que houve geracional, com uma série de pessoas, como vos disse, que tinham obviamente poder na prática, não era só poder simbólico, eles tinham realmente o poder de adquirir e de convidar e de gerir também recursos, porque estamos numa época em que ainda não havia sequer concursos públicos, portanto o dinheiro era dado pela Secretaria de Estado da Cultura de maneira aleatória, debaixo da mesa, sem se perceber quais eram os critérios. E portanto esta peça tinha a ver com uma crítica a esse sistema. E as peças que ali estão, e que eu brinco no título, têm a ver exatamente com artistas que vêm dos anos 80 e que eram sistematicamente comprados e adquiridos para as coleções, ao contrário da nossa, e que não entrava nessas coleções. O retrato que ali aparece no carrinho, fora deste contexto onde está o colecionador a olhar para a peça do Júlio Sarmento e para a peça do Rui Chaves, neste contexto caseiro tão feliz e contente, o Carrilho aparecia aqui como uma espécie de outsider, porque estávamos no início da sua época, no governo de António Guterres. Foi o Carrilho, a personagem hoje em dia, se calhar já não tão amada, depois de alguns acontecimentos mais recentes, mas que na altura ele não sabia desbancar mulheres e supostamente era uma pessoa que, do ponto de vista enquanto Ministro da Cultura, foi bastante importante. Portanto, passou a haver Ministério, com o governo de António Guterres na altura, e António Maria Carrilho acabou por fazer um trabalho realmente bastante importante do ponto de vista das estruturas, criando também na altura o Instituto das Artes, que passou a ter concursos públicos e mais transparentes para distribuir fundos, e as coisas realmente mudaram um pouco por essa época, e em parte também devido à ação dele. Continuando o trabalho relacionado muito com os contextos políticos, acho que é importante mostrar-vos esta peça de 96, que tem a ver com a questão de Timor. Em 1996, Timor ainda não era independente, nem sequer fazia parte da agenda dos mídias em Portugal. Aliás, era uma espécie de assunto tabu em Portugal. A diplomacia portuguesa tinha graves problemas em relacionar-se com este tema. A Indonésia tinha invadido
como vocês sabem, na sequência da Revolução de 74, no território timorense, e Portugal não havia maneira de conseguir resolver aquela situação, até porque essa invasão tinha sido feita com a complacência dos Estados Unidos. E, portanto, era uma questão que não se falava muito, e na altura, quando o João Fernandes foi comissário desta exposição, quando eu fiz esta peça, que se chamava Mais do que Ver, e que foi que era a terceira edição de um projeto que ele fez ainda enquanto era freelancer fora da direção de Serralves, e que foi importante aqui para a Sala do Porto, que era a Jornada de Arte Contemporânea, decidiu fazer uma exposição com artistas portugueses e internacionais que falassem um bocado dessas questões da identidade. Eu achei que era interessante pegar na questão de Timor, e então, durante cerca de quase um ano, andei a trabalhar e próximo de uma série de estruturas que estavam relacionadas com essa questão, nomeadamente associações de apoio ao povo timorense que existiam em Portugal, que falavam e que tinham e que recolhiam imensa informação sobre esse tema. E, portanto, eu fui recolhendo uma série de informação ao longo desse tempo, depois foi exposta nesta grande sala, que tinha mais ou menos, grosso modo, 25 metros por 25, mais ou menos, era uma sala bastante grande, onde foi colocada uma série de informação que me foi sendo fornecida, nomeadamente listas das empresas portuguesas que tinham relações comerciais com a Indonésia, que era proibido por lei. A Shell era a empresa que explorava o petróleo do Mar de Timor, coisa que era proibido pela ONU. Falava-se da questão também das pessoas que eram, obviamente, torturadas e que lutavam também na floresta de Timor contra o invasor. Fiz umas grandes produções em lonas destes grandes murais que se usam muito na Ásia, que de certo modo mostravam quanto Suharto, que era então o ditador da altura, era afinal um grande presidente para aquele país, para aquela grande nação muçulmana. Havia depois uma série de material documental que estava exposto, desde vídeos até livros, etc., que as pessoas podiam consultar e podiam ver lá no local. Havia uns postais com um texto contra a invasão que as pessoas podiam assinar e depois foram enviados no fim da montagem para a sede do governo indonésio. O centro da sala tinha toda uma espécie era todo envernizado e criava uma espécie de grande tapete na zona central da sala, e depois à volta tinha uma série de frases relacionadas com o turismo indonésio. E depois havia aqui também havia mais vídeos, uma bandeira da escola Intil que foi criada na Austrália para usar na instalação, e uma série de material fotográfico. Muitas destas fotos na altura foram mostradas pela primeira vez e foram seguidas por essas associações que trabalhavam com o povo timorense e que retratavam combatentes da escola Intil, torturas, pessoas mortas, pessoas desaparecidas nessa guerra que era contínua e diária contra o invasor indonésio. A peça mais arte, dizemos, desta instalação, ou aquela que tinha um caráter mais de peça artística, era esta peça que estava neste canto. Era um caminhão da Shell, que tinha a ver com essa questão da exploração do petróleo no Mar de Timor. Esse caminhão tinha um sensor que ligava e começava a andar quando as pessoas se aproximavam da peça. Esse caminhão andava numa espécie de trilho metálico, e nesse trilho metálico existiam nomes, e esses nomes eram pessoas mortas pelas forças indonésias, e o caminhão ia trilhando esse caminho em redondo, portanto era esta estrutura. Isto aqui estava cheio de petróleo queimado, que refletia este mapa de Timor que estava aqui em cima e que tinha a declaração da ONU a dizer que era proibida a exploração do petróleo em países ocupados. E, portanto, esta foi mais uma peça que fiz sobre um tema que supostamente não era propriamente na altura um tema comum fazer-se trabalhos e supostamente um pouco incómodo. Foram feitos também 2 vídeos, um deles que retratava que se chamava Work in Progress, que retratava o meu próprio trabalho enquanto gestor de toda aquela informação e de montar a minha peça para aquela exposição, e o outro que se chamava Autópsia de uma Amnésia, e
que era entrevistas com antigos combatentes, como este homem da guerrilha da Esfalientina, que estavam refugiados por razões políticas em Portugal. Portanto, estes dois vídeos estavam também a ser mostrados na instalação. E agora acho que vou andar um bom bocado. Eu nem sei o tempo que passou. Uma hora. Uma hora? Ok. Então vamos agora voltar ao 25 de Abril. Está quase a fazer 40 anos. Nem se percebe muito bem como. Em 1999, quando os 25 anos, fiz um primeiro projeto que tinha muito a ver com a questão da memória da Revolução, e que foi um projeto que ocupou uma série de espaços aqui na cidade do Porto. Esta peça tinha a ver, teve vários suportes, como vos disse, era uma peça que funcionava, tinha em vários suportes, em vários mídia, e era constituída por um conjunto de várias ações. Um deles, por exemplo, eram estes autocolantes em que eu usava o mesmo grafismo dos autocolantes que foram feitos nessa altura da Revolução, em 74, mas em que troquei as caras que estavam e troquei também a frase, porque o projeto baseava-se todo ele numa pergunta que eu ainda hoje continuo a pôr-me a mim próprio, que é: o 25 de Abril existiu? Como pergunta. Obviamente isso tem a ver com uma questão política, do ponto de vista da relação que nós temos com essa revolução e daquilo que nós achamos que foi o resultado dessa revolução. Do meu ponto de vista, acho que a minha geração, ou pelo menos eu, sinto-me bastante frustrado com aquilo que são os 40 anos de 25 de Abril, porque acho que aquilo que hoje eu vivo não é certamente aquilo que imaginei há 40 anos que ia ser o meu país. E, portanto, acho que também que o 25 de Abril provavelmente não é a data que se calhar devia ser comemorada, mas provavelmente fazia mais sentido se calhar comemorar o 25 de Novembro de 75, porque o que aconteceu nessa altura foi uma contra-revolução que, de certo modo, instalou um regresso à ordem neste país. Se bem que durante esse ano de 74 a 25 de Novembro de 75 realmente muita coisa eventualmente pode ter acontecido também que não era propriamente se calhar a mais correta. O que é facto é que esse processo revolucionário acabou por ser completamente por desaparecer e por haver uma preponderância dos grupos económicos e do ponto de vista ideológico do sistema que levou-nos àquilo que é hoje. Portanto, acho que mais do que se calhar estar a discursar é simplesmente pensar nos 40 anos depois de 25 de Abril de 74, pensarmos o país que temos em 2013 ou em 2014, quando fizermos 40 anos. Portanto, acho que os factos são bastante evidentes. E, portanto, partindo dessa questão, dessa pergunta, havia esta série de autocolantes que foi produzida, com figuras que penso que, pelo menos para alguns, serão conhecidas, como o Salazar, Mário Soares, Gonçalo Caetano, Spínola, Costa Gomes, Otelo, Vasco Lourenço, vários capitães de Abril também, Melo Antunes, Rosa Coutinho, o embaixador americano em Portugal na altura foi bastante importante, Franco Carlucci, Álvaro Cunhal, Soares, etc. Estes autocolantes foram espalhados pela cidade e foram dados às pessoas, etc. Outra parte tinha a ver com fotografias. Este projeto tinha o apoio do Inatel, e o Inatel também tem uma história interessante, porque o Inatel é a sequência democrática da antiga FNAT. A antiga FNAT é uma estrutura criada pelo Estado Novo, que se chamava Federação Paulista do Trabalho. Só o nome acho que explica bastantes coisas, e portanto era uma estrutura que o Estado Novo criou para que tinha a ver com uma espécie de criar estruturas de lazer para o operariado português dessa época. E depois isso dá origem, no processo de transição para a democracia, ao Inatel. E portanto o Inatel, de certo modo, era a entidade que promoveu esta exposição de comemoração dos 25 anos de 25 de Abril. E então eu fui aos arquivos do Inatel buscar fotografias que representassem o quão importante tinha sido nessa altura, e
e usei algumas dessas imagens de arquivo da própria história do Inatel para, na exposição, neste caso imagens que eu depois coloquei em espaços públicos, neste caso era uma antiga loja despachante, algo que hoje já nem existe. E esta imagem, como vocês veem pela legenda, é tirada em 1938, exatamente na abertura de uma das colónias de férias que eles tinham na Costa da Caparica, que é uma das mais famosas. Esta outra é uma imagem que poderia ser perfeitamente de um filme da Leni Riefenstahl, certamente, e que é na abertura da inauguração do Estádio Nacional, em 44. E, na altura, como andava a trabalhar na peça que vos mostrei há bocado sobre Timor, também fui buscar o lado positivo da história, e que era esta imagem de refugiados timorenses que, na sequência da ocupação japonesa, estavam a ir para a colónia de férias da FNAT, na Costa da Caparica. Estas imagens, como vos disse, foram colocadas numa antiga loja que havia ali na Praça Filipe de Lencastre, que era um antigo despachante, hoje em dia deve ser um restaurante, certamente, ou um café. E, portanto, na altura era esta loja. A frase também foi descrita pela cidade em muitos sítios. E uma outra parte dessa peça chamava-se, o projeto depois havia sempre essa ideia do arquivo de memória e com uma outra palavra à frente, neste caso era cinema, e que tratava-se de uma loja que estava desocupada e que me cederam de fazer uma listagem dos filmes que foram censurados durante o tempo do Estado Novo. E então as pessoas tinham aqui essa informação, entre 1928, ano da criação da Inspeção dos Espetáculos, até 74, cerca de 3.500 filmes foram censurados, e aqui estava uma lista, não dos 3.500, mas uma lista de filmes famosos e importantes que nunca chegaram a ser vistos em Portugal até 1974. Eu tapei toda a loja com vinil preto, havia aqui duas aberturas e tinham aqui dois pequenos monitores, não eram plasmas, é verdade, porque não existiam, eram pequenos monitores analógicos que mostravam dois filmes simbólicos dessa libertação do pós-25 de Abril, que era o primeiro filme assumidamente político que foi mostrado em Portugal, foi lançado por Potemkin, do Eisenstein, e o último Tango em Paris, do Bertolucci, era um filme erótico e que na altura causou grande sensação, também em Portugal, por essa época do pós-revolução. E, portanto, este espaço, isto é ali perto da Avenida dos Aliados, e era uma loja que as pessoas passavam e podiam ver essa informação. Depois também fiz alguns projetos gráficos. Este aqui, por exemplo, foi feito para a revista do Inatel, mas foi recusado. Eles não gostaram da ideia, então recusaram o projeto, era para ser o cartaz central da revista, já que é uma revista que tem a ver com férias, mas não quiseram pôr esta publicidade. E isto era o cartaz do projeto, que se chamou Quartel Arte, Trabalho e Revolução, que também foi concebido por mim na altura, com a listagem de toda a gente que participou, etc. E que tinha a ver com a linguagem gráfica dessa época. Na sequência desse mesmo ano, e na sequência desse projeto, tinha sido convidado nessa mesma altura pela Câmara Municipal de Lisboa para fazer um outdoor de 12 metros, porque eu nessa altura estávamos na presidência do João Soares. Eles tinham por hábito durante o verão, durante alguns anos fizeram isso, convidar artistas plásticos ou ilustradores a fazer outdoors que colocavam em várias zonas da cidade. E convidaram-me a fazer um outdoor e eu propus que este outdoor foi recusado pela Câmara de Lisboa, que era socialista, apesar de tudo, é bom não esquecer. A imagem que vocês veem é uma imagem ambígua, assim de repente parece uma imagem da Revolução, mas depois quando se vê com um pouco mais de atenção percebe-se que não, que é uma imagem de cenário de filme, não é? Porque tem ali a tela e vê-se que há aqui elementos que não são comuns e portanto percebe-se que é uma imagem de ficção. E portanto esta imagem obviamente que reforça aquilo que é a própria pergunta e que se isto tudo não foi uma grande ficção e se realmente a Revolução existiu ou não existiu. E então esse projeto não foi para a frente, nesta fórmula, e depois apresentei este outro, que acabou por ser aprovado, mas depois houve novamente protestos da Igreja
e ele acabou por ser encapsulado a preto, como vocês veem ali, e foi dobrado e foi mostrado assim durante grande parte do tempo. Só com a imagem, porque o grafite, que é um grafite que eu tinha fotografado nos arredores de Lisboa, e ficou só com a imagem, já sem a frase. E, aliás, a frase, como se vê, também está aqui tapada com uma barra preta. E agora vou andar novamente bastante para a frente. Vou avançar mais. Ok. Performance. Posso falar bem. 2001. E em 2011, na sequência da programação da Capital Europeia da Cultura, aqui no Porto, o Palco Iniciativa convidou-me para fazer um projeto, convidou-me a mim e a vários criadores para fazer um projeto coletivo no Hospital Ponte Ferreira, que tinha também a Vera Mantero, o Lúcia Cigar, o Baltazar Torres, o Paulo Castro, e eventualmente mais um ou dois que agora não estou a recordar. E na sequência desse projeto, a ideia era fazer... Eu queria usar o espaço para fazer um projeto performativo e, portanto, convidei o João Galante, que está ligado à dança, para fazer um projeto, fazermos os dois um projeto para esse espaço. E então desenvolvemos este projeto que se chamava Copy Paste, com uma série de performers, alguns deles mesmo atores, etc., que colaboraram connosco. A ação passava-se nas caves de uma das zonas que estava já desocupada, portanto que não era usada com regularidade pelo hospital, e dentro de essa zona era um grande corredor com uma série de pequenos quartos laterais, e em cada um desses quartos acontecia uma ação. Por exemplo, o Nuno Melo perfumava incessantemente durante 40 minutos da performance sem parar, um cigarro atrás do outro, e à mão pondo esses cigarros num monte. No outro, por exemplo, haviam estas duas irmãs gêmeas que estavam simplesmente a olhar os espectadores. No outro havia esta estrutura como se fosse um plinto para pôr uma obra de arte e estava uma mulher nua com passamontanhas. No outro estava o David a ver a sua própria medida em cima de uma série de cadeiras do Ponte Ferreira. No outro estava o António Lago a apalpar desmesuradamente uma criança, como se estivesse a ver se havia algum problema, mas aquilo tinha um ar meio duvidoso, de modo como ele estava a fazer. No outro, a Teresa Robin vestia roupa também sem parar, uma atrás da outra, ia mudando e passava a roupa de um lado para o outro, ia vestindo de uma maneira neurótica essa roupa. Depois havia elementos da própria montagem do cenário que nós fizemos com elementos que eram do próprio hospital. Tempo aqui, por exemplo, soldámos uma série de estruturas de camas que estavam abandonadas e soldámos e criámos esta espécie de cama absurda com uma série de estrados. Usámos um castelo que estava feito pelos doentes e invertemos o castelo no teto com luzes de Natal e servir de iluminação à própria sala. Portanto, usámos uma série também de materiais e em todo o cenário havia uma série de materiais que tinham a ver com o próprio espaço. Isto era eu e o Galante que estávamos com máscaras no final da performance. Primeiro balançávamos nos balões nas pontas, estava ali na imagem anterior, enquanto as pessoas andavam no corredor vestidas com batas de médicos, porque as pessoas tinham com batas como se fossem médicos a visitar os doentes e tinham depois de descer umas escadas e andar neste corredor e não podiam sair daqui durante 40 minutos. Em 2002, fiz outro projeto formativo, desta vez com o António Olaio. Se chamou On Off. Era um projeto em que uma coisa bastante simples. Este era o cenário. Depois acabámos por fazer isto em vários sítios. E o que acontecia era uma espécie de peça em que nós dialogávamos em playback,
com canções dos anos 70, em que cada um simulava que estava a responder ao outro. Havia uma televisão com relógio, como se fosse aqueles relógios de xadrez que marcam o tempo, e a vez era dada a um e ao outro para fazer essa resposta, e depois tudo isso, obviamente, com uma espécie de coreografia que eu e o Olay fazíamos nessa espécie de diálogo, ao mesmo tempo absurdo, entre aquelas duas personagens. E tudo isto era feito também sobre uma espécie de mesa, tipo, quase como se fosse uma espécie de mesa de xadrez, que havia essa espécie de jogo, de diálogo entre as duas personagens. Isto é noutro sítio onde fizemos um festival de performance em Torres, aqui em Palmela também, um festival formativo. Portanto, fizemos isto, acabamos de fazer com vários tipos de montagem, conforme os espaços. E uma imagem destes dois personagens. Bem, vou passar aqui bastante mais um bocado. Aqui há mais imagens do Ken, também que eu depois fiz entretanto. Isto era uma exposição que tinha muito a ver com a questão do design e da questão da superfície, tinha a ver com o texto do Al Foster, Design and Crime, e esta era a peça final, que era uma espécie de neon, que era um neon, que se chamava Give Me a Revolution, e fechava essa exposição, mas no tempo não dá para falar de tudo, mas agora falar dessa também. Entretanto, posso agora falar um pouco desta série, porque é importante a nível da questão da fotografia. É uma série que eu comecei a fazer no início dos anos 90 e que continuo a fazê-la sempre, até hoje. Se chama Tráfico, e tem a ver com imagens urbanas que eu vou fazendo, fui fazendo ao longo do tempo. Ela já foi apresentada em vários tipos de formatos, em fotografia, ou em slideshow, e montagens com caixas de luz, e tem tudo a ver com essa ideia da questão da modificação das cidades, e no modo como do ponto de vista urbanístico vão havendo mudanças, e como é que, de certo modo, as cidades se vão adaptando a essas mudanças, e como é que também há a ironia que muitas dessas coisas acarretam do ponto de vista do seu registro. São fotografias que são tiradas, têm um bocado a ver com essa ideia da deriva pelas cidades, são tiradas cá e algumas também fora, em algumas viagens que faço, mas essencialmente são feitas em Portugal. E são imagens que têm a ver muito com esse comentário a esse lado urbano da transformação das cidades. Vou falar agora então deste projeto que era o Playtime. O Playtime Research Complex era um projeto que decorreu em 3 sítios diferentes, no Espaço em Trânsito, no Espaço Semana, que era um projeto independente aqui do Porto, e na Solar Galeria de Arte Cinemática em Vila do Conde. Esta era a peça principal que estava no Espaço Semana, e é um ferreiro de esta roça que foi montado lá em escala real, com esta luz por baixo, com uma espécie de aura, e que tinha muito a ver com essa ideia da potência enclausurada e também ao mesmo tempo do valor do ponto de vista do design, da ideia de perfeição que aqueles carros acarretam, e também em contraponto ao próprio espaço, que é um espaço de certo modo degradado, e portanto havia também essa relação quase paradoxal entre o desenho do carro perfeito e um espaço decadente, como era o espaço dos Espaço Semana, mas ao mesmo tempo essa ideia também de objeto museológico que estava fechado, com aquele cordão que se usa nos museus para não deixar as pessoas tocarem, e ao mesmo tempo essa espécie de aura que tinha a ver com aquela luz que rodeava também o carro. Portanto, era um jogo de paradoxos entre essa ideia de qualquer coisa que está também fechada, que não se percebe muito bem sequer como é que consegue, como é que coube, porque isto só tinha uma pequena porta, como é que o carro
aparece ali dentro, fechado e enclausurado, e essa ideia de qualquer coisa que pode explotar a própria potência que está ali prisioneira naquele espaço. Esse projeto depois tinha outra parte que era no solar e que tem a ver com trabalhos em vídeo e que tem muito a ver também com essa questão da utilização e com a apropriação da imagem, que eu faço muitas vezes. Estes vídeos que vocês tiveram a passar, agora já não estão a passar, mas tiveram a passar aqui neste monitor, tem a ver com esta série que foram feitos por Miguel Pereira e também um deles também com a Tânia Carvalho, são pessoas ligadas à dança e que vieram de origem da exposição Skills Life Systems, que foi feita em Coimbra, e que tem a ver com essa, tinham muito a ver com essa ideia da questão do design que essa exposição explorava e, neste caso, com o Miguel Pereira, fizemos uma série de vídeos em conjunto, nomeadamente este com a cadeira Canton, em que ele ia explorando as possibilidades de utilização daquele objeto. Ou este outro, em que ele utilizava uma outra peça, supostamente na altura muito sofisticada, que era esta máscara, mas que, vista de hoje em dia, tem um ar completamente obsoleto, e que ele também ia explicando quase como se fosse uma espécie de anúncio de televendas, e os dois vídeos funcionavam em dupla projeção, um e outro. E mostravam, de certo modo, esse lado da questão da superficialidade, que muitas vezes está associada à questão do design, à questão de como é que objetos, alguns se tornam clássicos e outros se tornam completamente obsoletos com a passagem do tempo. Outras duas peças importantes que fiz para essa exposição tinha a ver com a apropriação de imagens que fiz de dois artistas das artes plásticas no cinema, que tinha a ver com o Andy Warhol e com o Van Gogh. O que eu fiz foi recolher as imagens todas em que esses dois pintores aparecem em filmes, longa-metragem. O Andy Warhol, curiosamente, não é protagonista de nenhum filme, apesar da importância que ele tem dentro do contexto da arte contemporânea. Talvez por ser um personagem demasiado ambíguo, ele nunca foi protagonista de uma longa-metragem, aparece em vários, mas sempre como ator secundário. E o outro que era o Van Gogh, e assim tem vários filmes, e então a ideia foi ir buscar elementos desses vários filmes e criar uma nova sequência em vídeo, criar novos vídeos a partir desses vários personagens. Os títulos dessas telas eram constituídos por excertos de discursos de Salazar, e aqui vê-se essas onde aparece, nomeadamente esta, que é um retrato do Eduardo Malta, que é o retrato de Salazar. O Eduardo Malta chegou a ser diretor do Museu do Chiado e era uma pessoa com simpatias fascistas, e escreveu, aliás, um célebre texto num catálogo do Museu do Chiado nos anos 40, falando da arte generada do judeu Picasso, entre outras coisas. Depois havia também outras imagens em que se mostravam retratados, em que se via de certo modo essa degradação também dos arquivos e de como o tempo faz ciclicamente as coisas saírem de lugares que supostamente são lidos, não é? Porque é estranho ver a certa altura imagens de uma pessoa que foi chefe de Estado e uma cena onde depois está misturado com cartões, com papéis, com ventoinhas. Portanto, essa ideia da circularidade da história, de como as coisas mudam e a leitura dessas mesmas coisas vão mudando com o tempo. É isso que me interessava também nesta série e, sobretudo, nestes retratos. Ou do mesmo modo que estas pessoas que estão retratadas, porque se foram retratadas certamente teriam sido pessoas proeminentes do ponto de vista social na época, como é que depois ficam também perdidos nesta passagem do tempo nestes locais. Depois, em 2007, também fiz este vídeo com imagens de arquivo e também com imagens filmadas por mim, que retratava mais uma vez essa questão também ligada ao Estado Novo. Em 2008, esta instalação no Museu do Neorrealismo, e pela primeira vez queria essa ideia mais de instalação de cenário, em que as pessoas podiam entrar no espaço e de certo modo podiam até utilizar alguns daqueles
sofás, etc. E funcionava quase como se fosse um set que podia ser ativado pelos próprios visitantes. E que essa montagem era feita com elementos, tanto coisas que eu levava a nível de móveis, etc. Mas outros também eram elementos como livros e outros elementos que eram do próprio museu. Também foi usado material de arquivo, como revistas e postais que estavam aqui fora, aqui à entrada da sala. E aqui mostrava também uma série de fotografias de mim próprio, dos finais dos anos 60, em que eu era retratado também junto de monumentos nacionais, etc. Interessaram também essa questão da biografia pessoal que se cruzava com a própria história do regime durante esse período. Este foi o momento que eu fui buscar, uma expressão ensaiada pelo Maia, que fui buscar novamente aqueles trabalhos mais antigos. Esta foi uma nova montagem na Casa Museu do Grande Silva em Braga, em 2009, em que pude usar a própria estrutura, a própria Casa Museu, portanto não a sala de exposições, mas o próprio museu, e pude usar também mais uma vez material do museu, do próprio museu, para criar estas montagens. Por exemplo, esta montagem que as pessoas viam ao subir para o museu, relaciono isto um bocado com a imagem de Alcântara na altura da Revolução, quando os reformados estavam a voltar e buscar shots das coisas que estavam perdidas nesse mesmo regresso. Esta era a sala de bar principal dessa casa, onde eu também coloquei uma série de elementos e rearranjei a sala conforme pretendi, do ponto de vista dos materiais que lá existiam, criando outras leituras para aquelas peças do museu. Colocando as telas grandes e também colocando telas daquela série no meio das telas do próprio museu. E também na coleção que eles têm, que é importante, de cerâmica, uma série de elementos, coisas muito, de certo modo, fácil acesso, coisas comuns desse dia-a-dia desse tempo, como cadernos escolares ou pequenos livros, que se cruzavam exatamente com as memórias históricas desses próprios objetos, que eram objetos perdidos em províncias, antigas províncias portuguesas, como na Ásia ou em África, e que se cruzavam com cadernos diários que tinham representações de Camões e dessa ideia de império ou da ideia de colónias que estamos expressas nesses mesmos materiais. E aqui são algumas daquelas imagens que eu vos falava, minhas, dos finais dos anos 60. Esta peça foi feita especificamente para a casa do Nogueira da Silva, porque esse comendador Nogueira da Silva era uma pessoa bastante importante em Braga e tinha recebido algumas vezes o próprio Salazar e o Cardeal Serjeiro nessa casa. E então descobri um álbum, ao fazer a investigação lá para fazer esta peça, que havia um álbum com imensas fotografias, 144 fotografias, em que se viam as pessoas todas a beijar a mão ao representante do Cardeal, ou ao representante do Papa, desculpem, que tinha, em certa altura, em 1969, tinha ido a Braga, e então toda a sociedade bracarense foi prestar homenagem ao representante do Papa. Então eu fiz esta peça, a qual chamei Humilhação Leva à Morte, em que montei depois essas imagens que tirei no próprio álbum, numa sequência de vídeo. Se vi essas 144 imagens das pessoas a beijar a mão ao representante do Papa. E essa peça foi montada por cima, ou na parede diferente ao qual era a secretária do Nogueira da Silva, que era neste escritório. Isto é a secretária dele, onde eu trabalhava todos os dias. E a peça de vídeo foi montada exatamente nessa posição. Com essa altura fiz também uma série de, mais uma vez, um bocado como na lógica estas peças da Eva Incorporated, em que assumi o papel daqueles personagens, o S. Soldado também acaba por depois criar um personagem que chamei o Sr. S, e que acaba por fazer uma série de performances e também de fotografias. Foram várias delas
personagem do Sr. S, personagem dilo, porque ele não se chama Salazar, ele tem simplesmente S de designação. S também era a letra que aparecia nos símbolos da Universidade Portuguesa, que eles tinham que usar, por exemplo. E obviamente que a personagem relaciona-se com esse tempo passado, mas não necessariamente não é representante necessariamente desse ditador, pode ser outra personagem, mas relaciona-se com essa memória do Portugal desse tempo. Esta é a cama onde supostamente Salazar dormiu e como o personagem, o Sr. S, desaparece misteriosamente. Uma espécie de visão estranha, desapareceu. Depois fiz mais alguns trabalhos desta série, nomeadamente esta em 2009, no espaço em tempo, uma certa falta de coerência. Se chamava O Passado Também Se Inventa, Museu de Arte Popular. Por esta altura, em 2009, discutia-se em Lisboa se o Museu de Arte Popular devia ou não desaparecer ou devia mudar de funções. O Museu de Arte Popular era a última reminiscência que ainda existe da exposição do mundo português que se realizou em 1940 e que foi a grande exposição do Estado Novo, a maior que ele fez durante todo o período da sua vigência. E, portanto, acho que era um bocado absurdo que o último elemento que ainda existe desse tempo mudasse de função ou simplesmente fosse demolido. Felizmente, depois isso não chegou a acontecer, mas na altura andava a preparar esta exposição e então trabalhei um bocado também sobre esse tema, dessa ideia da questão da memória do espaço e em confronto com um espaço mais uma vez degradado, como é o espaço de certa falta de coerência, usando mais uma vez essa ideia de qualquer coisa que está em transição, esses materiais que estão ali que não se percebem bem se estão a chegar ou se estão a partir, estão ali simplesmente acumulados e acumulam qualquer coisa que tem a ver com o seu próprio passado, a sua própria história. Nesta sala funcionava quase como uma espécie de sala meio de interrogatório, meio de espera. Avançamos, temos mais esta sala estranha, muito degradada, em que uma imagem que eu tirei quando entrei clandestinamente na antiga sede da PID, na António Maria Cardoso, em Lisboa, no Chiado, no tempo em que aquilo estava completamente destruído. Esta imagem se opõe a outra que está nesta parede completamente umedecida, de Salazar morto, na sua cama em casa, em 69. E depois em frente há uma imagem do meu pai morto, que tinha acabado de morrer uns meses antes, em 2009. O meu pai morreu de Alzheimer na mesma altura e começou a ter Alzheimer exatamente no mesmo ano em que eu comecei a trabalhar nesta série, em 2007. E a peça chama-se A Cabeça do Meu Pai, é uma caixa de memórias vazia, porque havia uma espécie de processo inverso, enquanto eu tentava investigar o que é que era esse passado e o que é que era esse período do tempo em que o meu pai tinha vivido. De certo modo, ele todos os dias se ia esquecendo desse próprio passado dele, tanto ele individualmente como toda a sua história que estava à volta da sua vida, da sua biografia. E, portanto, quis usar essa ideia que tinha a ver com o seu próprio esquecimento e a ideia também dessa espécie de amnésia que contamina a sociedade portuguesa e que tem muito a ver com qualquer coisa que em Portugal continua a ser um assunto tabu e tem muito a ver com um período do Estado Novo, que continua a ser um período que não é assim tão discutido quanto isso. E acabava a exposição com esta imagem que estava no piso superior, ao subir-se as escadas, e que eram as mãos do meu pai, também na Boa Cruz, preparado como será suposto preparar-se as pessoas em Portugal, não por minha autorização ou sem autorização, simplesmente é assim porque supostamente é tradição, então há esta espécie de imagem cândida do morto com a cruz. Depois realizei uma série de performances, mas como o tempo está avançado já não vou explicar muito em pormenor. Esta tem muito a ver mais uma vez com a questão do apagamento da imagem. Eu usava tinta branca para apagar fotografias que colava na parede, como se fosse quase um revelador, mas aqui em vez de revelar a tinta branca simulava essa ideia de revelador, apagava as imagens. Esta exposição tem tudo a ver com fotografia e que mistura essas várias imagens que têm a ver com
com a seriedade que eu faço das cidades e com imagens que eu próprio me aproprio de outras pessoas, aconteceu em 2010 na Galeria Reflex, chamava-se Reprint Real Time. E era montada desta forma, portanto eu pintei era um espaço de galeria, portanto um espaço muito mais neutro, digamos. Eu juntei uma série de imagens que eu próprio tirei com imagens de arquivo que fui comprar alfarrabistas ou algumas que também pertenciam aos meus próprios álbuns pessoais da minha família, mas criei uma espécie de novas ficções através da junção daquelas várias imagens. Aliás, não é por acaso que a primeira fotografia é exatamente esta, é uma imagem que eu tirei em Lisboa há uns anos, durante uma filmagem, não sei exatamente sequer de quê, nem isso interessa a ideia da imagem de perceber-se que é uma simulação, que é a construção de uma ficção, tal como a exposição tinha a ver com essa construção de uma ficção. E depois aqui podem ser imagens muito diversas, esta que é tirada por mim também, mas estas, por exemplo, são grupos, são imagens que eu comprei em antiquários, mas, por exemplo, esta é uma fotografia de quando eu estava na primária, por exemplo. E, portanto, há esse cruzamento entre as memórias coletivas e a minha própria biografia e quais é que serão as possibilidades de construção de uma ficção a partir das várias histórias de todas estas personagens que vão aparecendo aqui. Depois também a própria modificação da cidade. Nenhum destes espaços já está como estava nestas imagens quando foram tiradas. Este espaço agora é um condomínio, isto é por trás da rua Miguel Bombardo, da Rua das Galerias, da pé da Maternidade, portanto isto já não existe assim. Isto era um bairro social que foi todo arrasado e as pessoas foram disseminadas pela cidade. Isto é perto da Expo 98 em Lisboa, também já não existe este espaço desta maneira, agora tem prédios e é um parque de estacionamento. Ou este espaço que é ali na Avenida da Boa Vista, que era uma antiga fábrica, que também foi demolida, aqui estava ainda no início da sua demolição, e que atualmente, supostamente, ia ter sido construído por prédios, mas o espaço continua devoluto. E, portanto, são imagens que marcam exatamente processos de transição do ponto de vista da própria cidade, da história da cidade. Há imagens de exterior e imagens de interior. E esta, por exemplo, é uma imagem tirada dentro de um centro comercial de uma loja vazia. Continua a haver imagens de construção. Aqui haveram imagens de arquivo que eu arranjei da construção de uma das pontes do Porto, por exemplo. Isto era a tal imagem da loja. Aqui mais uma vista da própria montagem. Também tem a ver com esta relação de escalas da fotografia, que também não me interessa. Eu não gosto de ver, ou pelo menos no meu caso pessoal, não consigo pensar numa exposição montada de uma maneira mais linear do ponto de vista da montagem fotográfica, simplesmente fotografias postas em molduras e postas numa sequência linear. Isto acaba por ter um caráter muito mais cinematográfico, na minha perspectiva, que tem a ver muito com essa ideia da justaposição de imagens, do curto-circuito entre imagens muito diversas que são colocadas lado a lado. E, portanto, interessa-me pensar as imagens mais dessa maneira. Havia também uma espécie de dois lados da exposição. O outro lado eram imagens muito luminosas que estão a ver mais por dia. E deste lado também havia esta imagem que me guiava, que era uma câmara, que era uma imagem fotografada em Belfast, na Irlanda, uma câmara cheia de redes e de arame farpado à volta. Tem a ver com essa ideia de vigilância, de controle, e deste lado eram imagens mais fotografadas à noite, com flash, etc., imagens mais, de certo modo, estranhas. E do outro lado havia esta frase, no time, no memory, no real, just images, e havia toda uma sequência que eu conseguia arranjar da mesma pessoa, num antiquário, e a mesma pessoa está sempre presente em todas estas imagens. Eu construí uma espécie de linha narrativa, mas que é ficcional, porque eu não sei qual é a vida da pessoa. Percebo que teve Caracas, percebo que tem alguns familiares que aparecem em várias imagens, e construí uma espécie de linha narrativa a partir dessas imagens que aleatoriamente consegui arranjar e que acabam depois numa imagem velada toda a preto, que tem a ver com essa impossibilidade de saber exatamente qual é a história dele. E, para acabar, acho que, entretanto, o tempo já vai longo e já vocês já não devem estar com muita paciência para ouvir muito mais.
Vou só falar, se calhar, para fechar então, esta a última peça que fiz, que era mais complexa do ponto de vista performativo, foi feita no museu, atualmente no Museu Militar do Porto. O Museu Militar do Porto era a antiga sede da PID, da Polícia Política do Estado Novo, e portanto eu fiz uma peça lá, integrada no Festival Trama, que era organizado por Scalps, e que infelizmente já acabou. Na última edição eu reapresentei algumas das performances que tinha feito e fiz esta nova no Museu Militar, que acontecia em 3 momentos. Num primeiro momento na biblioteca, em que havia uma série de projeções à volta sobre os próprios livros e imagens diversas, nomeadamente estas da tomada de assalto da PID no dia 25 de Abril, em Lisboa, em que as pessoas podiam ver essas imagens em vídeo. Havia um busto de Salazar que costuma estar escondido e que eu coloquei na biblioteca para as pessoas poderem vê-lo, e que costuma estar à vista do público. Havia também, só para vos explicar, aqui umas imagens, por acaso acho que não se vê, havia imagens de vídeo que passavam aqui embaixo, junto aos móveis, e que tinham a ver com o vídeo que eu filmei no início de 2001, 2002, quando entrei na sede da PID clandestinamente e o edifício estava todo abandonado antes de se transformar, como atualmente acontece, foi transformado num condomínio de luxo, mas na altura ainda estava devoluto, e eu entrei lá e fiz algumas imagens em fotografia e em vídeo, e esse vídeo também estava a passar aqui, as pessoas podiam vê-lo. Depois as pessoas subiam como no primeiro andar, onde ouviam em voz off a leitura de excertos de um acórdão do tribunal que tinha a ver com um caso que aconteceu em Portugal recentemente. Já vos explico qual é, enquanto eu, vestido de Sr. S, andava lá por cima, no piso de cima, que era onde se faziam os antigos interrogatórios da PID, nas salas superiores, de onde, segundo me contaram, alguns prisioneiros chegaram a atirar e a morrer cá embaixo, se atiravam lá de cima para fugir, para tentar fugir ou simplesmente para se suicidarem. E eu ia percorrendo aquele espaço à volta, ia fechando e abrindo portas e olhando cá para baixo, onde as pessoas ouviam então esse acórdão do tribunal, que tinha a ver com o seguinte: há cerca de 2 anos, o Teatro da Trindade em Lisboa representou uma peça que se chamava Filha Rebelde e que tinha a ver com uma história relacionada com o Silva Paz. O Silva Paz foi o antigo diretor da PID e que era diretor da PID na altura da Revolução de 74. E a família do Silva Paz sentiu-se ofendida e pôs o autor da peça em tribunal. E, portanto, supostamente queria confrontar em tribunal a questão da memória ofendida do seu tio, diretor da PID, que achou mal cantado nessa peça. E, portanto, isso arrastou-se durante algum tempo e, finalmente, depois houve um acordo em que o tribunal, desta vez, corretamente, decidiu que não fazia sentido nenhum haver a impugnação ou a proibição da representação dessa peça, porque, obviamente, havia uma separação entre a questão privada da família do Silva Paz e outra que era a figura pública do Silva Paz e para diretor de uma polícia política. Mas, de qualquer modo, essas pessoas tiveram, eu acho que poderia dizer a lata, de levar a tribunal a questão de uma pessoa que foi diretor de uma polícia política pôr em questão o seu bom nome publicamente. Portanto, as pessoas aqui ouviam excertos desse acórdão do tribunal. E depois desciam para a cave, onde eu estava de costas numa antiga cela dos prisioneiros políticos, e eu li um texto de cerca de 10 minutos, que era uma espécie de texto, documentário meu à realidade portuguesa do tempo que corre. E eu terminava esse texto e assim terminava também esta performance. E esta foi a última que fiz, para fechar mesmo. Fala-se muito da África atualmente. Há muitos artistas que trabalham sobre as questões africanas e fala-se imenso dos post-colonial studies, essas coisas todas. E, portanto, essa ideia de qualquer coisa que está na moda e que as pessoas passam a vir a falar, confesso que me irrita um bocado, sobretudo quando elas vão buscar assuntos que muitas vezes para eles são completamente estranhos e nem sequer se identificam do ponto de vista prático com esse tipo de temáticas, ou pelo menos não se identificavam anteriormente. E, portanto, apeteceu-me fazer uma peça que tivesse muito a ver com o tempo presente e
e com essa ideia da relação entre Portugal e a memória africana, nomeadamente a memória daquilo que era o ultramar do tempo do Estado-Novo. E então fiz esta performance de Possible John Singer, em que vou buscar a referência ao Al Johnson e ao Chess Singer, que foi o primeiro filme sonoro da história do cinema, em que um branco encarnava um preto, e portanto vesti-me da mesma forma, ou pintei-me da mesma forma, e durante a performance aliás, constava de eu em palco, com um spotlight em cima, cantar uma música que se chama Canimambo, que quer dizer obrigado, em língua moçambicana, e que era um grande êxito da música portuguesa, da altura dos anos 50, 60, que se ouvia imenso nas colónias, e então era esse grande obrigado, que tinha a ver com essa ideia de uma memória, obviamente, de certo modo traumática por um lado, mas ao mesmo tempo cheia de complexos por outro, e que é muito visível em todas estas relações políticas que existem entre Portugal e Angola, por exemplo, em todos estes acontecimentos recentes que todas as pessoas puderam assistir, essa espécie de, por um lado, uma espécie de arrogância do colonizador, mas por outro lado uma espécie de arrogância do antigo colonizado, que agora com o dinheiro também acha que pode, de certo modo, criar uma espécie de contraponto ao antigo colonizador. Portanto, há aqui uma espécie de inversão de papéis, do ponto de vista da história é bastante irónico e que eu acho bastante divertido ao mesmo tempo, mas tem muito a ver com todos esses traumas que se passaram, que têm a ver com a Revolução e com todo o processo de descolonização portuguesa. E acho que termino por aqui. Vou pôr um último vídeo a passar, que é exatamente esta série do West Solar, que vocês poderão ver. Vou pôr a passar agora ao fundo do karaokê. O que é verdade? 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 O que é verdade?